Boa noite, meus amigos. Todos bem? Espero que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, que nos dê muita luz, muita paz. E também, por que não? Eu ainda não tinha visto nenhum dos senhores esse ano ainda, então vou desejar feliz ano novo, que nós possamos, aproveitando que o nosso amigo deu um recadinho sobre as tosses e tal, eu tô com uma tosse alérgica, tá? Eu já fiz os exames, já passei por 2 consultas, 2 avaliações. É uma tosse alérgica de fato. Então, peço que não se incomodem, mas se sentirem mais confortáveis, obviamente eu uso a máscara, tá? Se se incomodam, alguém tem alguma coisa com isso? Fiz uma mudança recentemente, muita poeira, e estou até agora com essa tosse alérgica, mas logo ela vai passar, já estou sob medicação. Desejo que esse ano, meus amigos, que nós possamos dar mais coisas de nós. Você sabe qual que é a diferença entre conceitos de posse? Me veio à cabeça agora e eu acho que eu vou compartilhar, sim. A diferença entre a posse material e a posse das coisas da alma. A posse material é aquela que eu consigo privar vocês. Então, por exemplo, se eu consigo dizer e impedir você de usar isto aqui, restringir esse objeto para o meu uso, ele está sob a minha posse. Isso quando a gente fala das coisas materiais. Quando a gente fala das coisas espirituais, da alma, é o contrário. Olha que louco. Aquilo que eu ofereço é aquilo que eu tenho. Por exemplo, um perdão. Por exemplo, benevolência. Por exemplo, uma empatia. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que tem empatia no coração se eu não ofereço a minha empatia. Então, a gente tem esse costume de iniciar o ano, ou a virada do ano, pedindo muitas coisas, que a gente tenha isso, que a gente tenha aquilo, que a gente alcance aquela coisa, e a gente esquece de oferecer, né? Às vezes, inclusive, esquecemos de oferecer, pensando que quando nós oferecemos, é que nós temos de verdade. Então, que nós possamos oferecer mais nosso perdão, o nosso amor, o nosso afeto, a nossa compreensão. Que nós possamos dar mais de nós para esse ano. O ano, ele está aí, vai acontecer de qualquer jeito, mas o que nós estamos fazendo por ele? Para os outros? Para nós mesmos. Então, desejo tudo isso para nós, queridos amigos, aproveitando que não estive com nenhum até o momento. Agradeço a casa mais uma vez por abrir as portas. É sempre uma alegria, essa casa é muito especial e é sempre uma alegria estar juntos. E eu dou esse recado, eu inicio as nossas reflexões dessa maneira, falando sobre o que nós poderíamos entregar, sobre aquilo que nós poderíamos tirar do nosso coração e oferecer para o próximo. Por causa... Uma causa muito simples, na verdade, é que nós temos condições de fazer isso agora. Já pararam para pensar que nós já estamos aqui há tanto tempo? Nós aqui não somos eu, o Léo, o Fábio, a Ivanilde. Não somos nós nessa encarnação. Nós, humanidade. Nós, humanidade. Já estamos aqui há muito tempo, né? Passamos por vários processos, passamos por fases. Então a gente começa lá simples, ignorante, aquela coisa toda, a forma de Deus e tudo mais, com poucas condições de intelecto, de moral, recém-criados, né? Natural. A gente vai, toma as nossas primeiras ações, e aí a gente entra numa outra fase, que é a da consciência. A gente começa a se conscientizar que algumas das coisas não foram as melhores das ações que nós poderíamos ter. Então a gente sai de uma fase e vai para outra, que é a da consciência. E assim como a gente, ao longo da nossa história, vai saindo de uma fase onde nós temos menos entendimentos e avançamos para outra com mais entendimentos, assim também é o nosso entendimento sobre o amor, por exemplo, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas que nós poderíamos tirar do nosso coração e botar para fora. Antes de Deus botar o dedinho ali na nossa história, botar o dedinho mais diretamente, vamos dizer assim, tá? Porque senão a gente estaria sendo falso. Deus sempre orientou os processos da Terra. Mas a gente estava ali, muito no início, naquele processo de o nosso mérito, a nossa história, nossa autonomia, nosso livre-arbítrio. Então, quando alcançamos um estado adequado, quando a Terra estava arada, um determinado povo,
que sofreu muito esse povo, diga-se de passagem, séculos de escravidão. Então vem um irmão, se propõe a libertar, liberta de fato, esse irmão de capacidades mediúnicas inquestionáveis, liberta esse povo, mas ele tem um entendimento de fases, de compreensão de que aquelas pessoas, gerações na escravidão, não tinham condições de entender plenamente o que era o amor, o que era um perdão, essas coisas que para a gente hoje são tão fáceis, né? A gente sabe o que é amor. Ainda que a gente não saiba a definição lá do dicionário e tudo mais, mas você sabe o que é o amor. Sabe o que é amor? Já amou? Já amou? Instintivamente a gente sabe. Mas ele tem que fazer essa avaliação. Estou falando de Moisés, para quem não entendeu. E então, na jornada dele, após libertar aquele povo, os hebreus, ele recebe ali, então, algumas instruções que hoje nós conhecemos, são muito famosas. Alguém sabe quais são? Vou dar uma dica, são 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Que assim, se a gente parar para refletir, que ele é mais ou menos como as coisas mais difíceis para a nossa evolução. Kardec pergunta para os espíritos, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, o que atrapalha mais o nosso progresso? Quais são as coisas que mais dificultam a gente de avançar? E eles falam, o egoísmo. Porque todas as outras coisas derivam do egoísmo, são filhas dele. Mais ou menos a mesma ideia, só que o oposto, claro, com os 10 mandamentos. Todos eles nascem de um mesmo princípio. Só que, por causa da fase, do momento, esse mesmo princípio, que para a gente é óbvio hoje, mas para eles não era tanto naquela época, é como se Moisés dissesse assim, olha, já que amar está difícil, então vou dar instruções. Não mata, não rouba, não adultera, não dê falso testemunho. Mas, a senhora teria coragem de matar alguém da sua família? De roubar alguém? De prestar falso testemunho com alguém? Que mal educado, né? Nós temos os nossos ouvintes online e eu não os cumprimentei. Sejam todos bem-vindos também, meus irmãos. É uma alegria que são poucas as casas espíritas que estão nesse processo de transmitir as palestras e nós sabemos que a divulgação da doutrina espírita é muito importante para nós. Não só por causa da doutrina em si, mas por causa da mensagem cristã. Obrigado pelo trabalho, viu, querido? Está vendo como é forte essa instituição chamada família? E está vendo como realmente essas 10, hoje elas não são tão relevantes a gente falar quais são as 10, porque hoje a gente avançou, não estamos mais naquela fase. A gente já entendeu que todas elas não podem acontecer se a gente ama. Perceberam que eu perguntei sobre o seu filho? A senhora mataria o seu filho? Um irmão? O próximo. Eu deixei aqui uma pista aqui do que a gente vai falar aqui embora. Porque essa instituição chamada família, ela tem vínculos, ela tem laços tão fortes. É por isso que ela é tão pedagógica para o nosso progresso. A família. Dali, ele é o lar das maiores transformações que nós poderíamos ter. Uma reparação difícil que a gente ainda não conseguiu. Uma projeção, de repente nós temos alguma tarefa diante da humanidade e nós precisamos de apoio. E cadê o apoio? Está ali, o lar. Não quero dizer que é só isso, claro, tá? Senão mais uma vez estaríamos sendo falsos. A família serve para tantas coisas. Tantas coisas. Porque o vínculo é natural. Nasceu ali, já tem amor. Claro que a gente conhece que tem casos ainda de famílias que brigam muito, às vezes não só de se xingar, de se desrespeitar. Não, às vezes ela avança mesmo para violência física, de morte, de assassinato. Às vezes acontece. Quer dizer que a família não é adequada para a gente se ajustar? Não. Quando a gente entra na mesma família é porque a gente tem condição. Só que às vezes a gente sucumbe aos nossos velhos vícios. Mas a gente tem condição. Eu usei o exemplo da família para a gente entender que realmente, de fato,
os 10 mandamentos, as 10 instruções de Deus para Moisés, de Moisés para a gente, de Deus para a gente, falam, na verdade, sobre uma coisa mais simples. E dela se derivam todas as outras, que é o amor. Tanto é que quando vamos para a próxima fase, a próxima etapa de entendimento, de esclarecimento, com o nosso governador, Jesus Cristo, o que ele faz? Que ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la, dar um outro entendimento. Ele resume e deixa só duas. Amai a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças e convicções, e ao próximo como a si mesmo. São ou não são? Aquelas 10 instruções são ou não são sobre amar? Faz sentido? Mudou alguma coisa? Então, quando a gente estava lá no início, fazendo as nossas primeiras ações, a gente já começou a maquinar. Os espíritos falam que até mesmo os animais sentem a presença de uma coisa maior, uma coisa divina, acima deles, em inteligência, em tudo. E nós também, óbvio. Nós estamos nos nossos primeiros passos, como seres humanos, nós já não estamos mais no reino animal. Nós também sentimos. Naqueles primeiros passos, nós já fomos sozinhos capazes de entender um pouco, desenvolver um pouco sobre ética, sobre conduta. Não tanto, especialmente não como o necessário ainda. E aí Deus bota o dedinho dele ali, mais, que ele sempre esteve orientando. Manda os 10 mandamentos para Moisés, depois manda o próprio Filho, que hoje sabemos que todos somos filhos, todos somos irmãos. Aquele que nos governa hoje, bem mais velho que nós, bem mais inteligente, evoluído ao extremo, o mais evoluído que pisou aqui na nossa terra, para nos falar sobre as mesmas coisas, só que por causa das nossas fases de entendimento, com mais clareza. Naquele momento de Moisés não tinha sentido falar de amor, ama isso, aquilo, mas na época do Cristo já fazia sentido. E é isso que ele faz. Não muda as leis divinas em uma vírgula, simplifica, torna mais fácil, e ele vai lá para o princípio. Porque se eu amo, eu não roubo, se eu amo, eu não mato, se eu amo, eu não extermino, se eu amo, eu não minto, se eu amo, eu não vou prejudicar o meu próximo. Eu dei o exemplo somente na parte da família, né? Mas quando Jesus fala isso para nós, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Meu próximo é só minha família? Quem é meu próximo? Essa pergunta também foi feita para Jesus. Jesus, vou contar uma história para vocês. Jesus, ele nasceu no seio judeu. Não porque aquele era o povo escolhido, porque aquele era aceita que Jesus é a correta. Se Jesus nasceu no seio judeu, o correto é ser judeu. Não, não é isso. É porque aquelas pessoas estavam mais propícias para a mensagem que ele vinha trazer. A mensagem dele de imortalidade, que iria ficar com a gente para sempre. Só que naquele momento, porque todos nós temos fusos horários diferentes, nós tomamos rotas diferentes, temos experiências diferentes, a gente não entende as mesmas coisas nos mesmos momentos. Naquele momento, enquanto os outros povos ainda tinham alguns politeístas, pagãos, o povo judeu, por exemplo, já era monoteísta. Espiritualmente, já estava mais próximo da mensagem que o Cristo quis dar. Então ele nasceu naquele povo, e Jesus, que ele tinha o excelente hábito de aproveitar qualquer situação para deixar alguma lição, perto da Páscoa judaica, ele vai seguir o ritmo, vai seguir o fluxo. Tenho que ir para Jerusalém. Quando as 12 tribos se dividiram, imagino que todo mundo já deve ter ouvido em algum momento sobre as 12 tribos, se dividiram, nananana. Vou contar rapidamente só um detalhe sobre essa divisão. Ficou decidido que a capital seria Jerusalém. Na Páscoa, todo mundo iria peregrinar para Jerusalém, cumprir uns rituais para ficarem puros, santos e tudo mais. Só que não todas.
Por exemplo, a Samaria. Samaria construiu o templo na própria Samaria, só para não ir a Jerusalém. Cumpririam tudo lá. Já deu para entender que a Samaria não estava muito bem com as demais, né? Então Jesus fala que queria ir a Jerusalém porque a Páscoa estava chegando. Só que ao invés de ir direto, ele quer passar pela Samaria, ele quer dar uma volta maior antes de chegar lá. E aí eles vão. João vai na frente, vai tentar encontrar hospedagem e tudo mais. Isso adianta. E aí dá tempo de João chegar, voltar e encontrar Jesus com os outros discípulos no meio do caminho. E João fala, olha, não tem condição. Outro detalhe importante. Era parte da lei. Você receber o peregrino em missão e dar uma hospedagem para ele, dar comida, dar o abrigo. Quando souberam quem era, não tem. Tem nada. Para vocês? Não tem. Então eles seguem viagem. Frio, fome, uma viagem terrível, exaustiva. E eles vão para Jerusalém. Chegando lá, um doutor da lei, que Jesus era tentado o tempo inteiro. Ele se colocava como Messias, ele tinha uma autoridade inquestionável, só que existiam outras autoridades inquestionáveis lá. Os fariseus, professores, doutores da lei, políticos, essa gente era muito influente. Quando vinha um qualquer, como Jesus, que falava com eles olho no olho, que convencia um monte de gente, as pessoas seguiam ele. Eles se sentiam muito afrontados. Só que eles não iam fazer isso de qualquer jeito. Então eles tentavam jogar ali, ó, para ver se pegava. Tentavam o tempo inteiro. E esse foi o momento. Depois de passar por essa viagem terrível, ele chega logo nos portões e vem o doutor da lei e questiona para ele sobre... Cadê? Ele pergunta algumas coisas, por exemplo, sobre o que precisa o espírito para ser salvo. E logo em seguida ele pergunta... Eu acho que essa parte, na verdade, é bem importante. Eu não vou pular ela, não. Pronto, está bem aqui. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar. Como eu falei, eles tentavam colocar Jesus numa sinuca de bico o tempo inteiro. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Por mais que aquelas pessoas fossem muito inteligentes, Jesus é o governador do planeta. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então eles tentavam fazer perguntas capciosas, mas Jesus, botava a responsabilidade de volta para eles. O que você interpreta da lei? O que eu interpreto da lei? Não. Como é que você lê? O que você está interpretando aqui? O que Jesus perguntou. Jogou a bola para ele de volta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. E quem é o meu próximo? Lembra que eu falei que essa pergunta alguém tinha feito para Jesus? Ele estava sendo encurralado nesse momento para saber quem era esse próximo. E aí vem, meus amigos, uma das histórias mais legais, eu acho legal, acho maravilhosa. Parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece? Alguém não sabe qual é a parábola do bom samaritano? Vou falar ela rapidinho também. Basicamente era assim. Uma determinada pessoa, sem nome, sem nacionalidade, estava andando, estava vindo, recém-saído de Jerusalém. Mesmo contexto. Ele estava indo peregrinar, chegou a Jerusalém, foi ao templo, se abençoou e estava voltando. Tudo bem. Na volta, ele foi assaltado. Mas ele não foi só assaltado. Ele foi assaltado, foi espancado, deixaram ele em péssimas condições. Meio morto, ensanguentado, ficou em péssimo estado. E ficou ali, esperando a morte. E aí vem os demais, que também estavam voltando. Assim tem a intenção de dizer o Cristo. Vem um sacerdote.
Olha o dilema do sacerdote. Tendo sido acabado de ser purificado, fez os rituais e tal, se ele toca em alguém ensanguentado ou morto, ele fica impuro. E agora? O que eu faço? O sacerdote pensou. Fez nada, foi embora. Passo direto. Um levita. O que ele pensou? Qual o povo? Lembra que as 12 tribos se dividiram? E se for um samaritano? Não se davam bem. Deu tudo errado. Se eu tocar no samaritano... E aí vem, por último, não ironicamente, um samaritano. O que o samaritano faz? Acolhe. E aí a parábola fala que leva ele para casa, cura das feridas, deixa ele numa hospedagem, sai, fala para o dono da hospedagem que vai deixar tudo pago, se tiver alguma coisa extra ele vai voltar e vai pagar a coisa extra. Enfim, ele cuidou daquela pessoa. Jesus fala tudo isso e pergunta para o doutor da lei. Qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Para vocês verem, está nas entrelinhas, como esse racha entre os samaritanos era grave. Ele nem citou o samaritano, aquele que usou de misericórdia com ele. Ele não fala, ele não foi o samaritano, ele não fala isso. Está vendo como eles são espertos? Esse era o povo que tentava colocar Jesus em sinuca de bico o tempo inteiro. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Quem era o próximo? Quem é o nosso próximo? Essa parábola ela é muito inteligente. Sabe por quê? Porque o sacerdote a gente sabia quem era. Era o sacerdote. O levita, o samaritano que veio. Quem era o primeiro? Quem é aquele que foi roubado? A gente não sabe. É como se Jesus estivesse dizendo assim pra gente. Não importa. O samaritano se preocupou de saber qual era a nacionalidade, se ele tinha acabado de fazer o ritual, se ele não tinha. Se preocupou. Ou ele só estendeu a mão? Muito inteligente nessa parábola. Esse é o recado do Cristo pra gente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que selecionar? A gente tem que fazer o bem só para o nosso próximo? Óbvio que não, mas vamos fingir rapidamente que sim. Vou fazer o bem só para o meu próximo. Quem é meu próximo? Em outros momentos a gente poderia pensar na nossa família, né? Que é uma constituição onde o amor reina muito fortemente, instintivamente. E qual que é a nossa conduta? Nosso próximo a gente já entendeu. Somos todos nós. Humanidade. Espíritos. Hoje nós sabemos. Quem ainda não sabe essa altura do campeonato, vou lhes dizer agora. Nós somos espírito, nós reencarnamos. Essa não é a nossa primeira vida. Nós vamos ter outras. Viemos de muito longe, nem sabemos de onde que a gente não se lembra. Vamos para muito mais ainda. Nossa vida não começou aqui. Nossa família não foi sempre a nossa família. E talvez não vá ser para sempre. Essa de sangue. Mas nós temos uma outra. Família universal. Todos nós estamos unidos de alguma maneira. É pelo sangue? Em Deus, que nos criou. Em Cristo, que trouxe essa doutrina que hoje nos une. E tem mais uma coisa que une a gente. O que foi que o samaritano, o bom samaritano, fez com aquele que tinha sido assaltado? Ele ofereceu o seu. Ela falou amor, para quem não ouviu, foi bem baixinho. Tem formas e formas de amar, né? O amor é só o de família, é só o de pai para filho, de esposo para esposa. O que é amar de fato? O samaritano amou aquele que estava caído? O que vocês acham? Ao praticar a caridade, que fora dela não há salvação, nós estamos amando. Assim como lá no passado, quando a gente fazia a ação, não matar, não roubar,
não adulterar. A gente só conseguia fazer isso amando. Da mesma forma aqui nesse exemplo. A gente só consegue oferecer a nossa caridade, isso nos faz caridosos, né? A gente falou logo no início, que se eu consigo oferecer é porque tem em mim. Se eu amo. De que maneira eu amo? Em que momento eu amo? Por quê? Para quê? Como essa parábola tentou dizer pra gente. Eu escolho o momento, eu escolho a pessoa, eu escolho a ação. Tem formas e formas de amar, né? Chegar em casa estressado e ver o filho que acabou de passar daquela fase, daquele jogo, daquele Pou. Lembra daquele Pou? Aquele aplicativo de telefone? Irritante pra caramba, né? Respeitar ele, ficar feliz por ele. É um jeito de amar? É um jeito de ser caridoso? Está vindo estressado, trânsito, esse calor terrível de Boa Vista. Hoje estava quente, né? A gente chega para almoçar, às vezes o almoço não está pronto, às vezes a gente tem que almoçar fora. Enfim, o nosso dia é terrível. A gente chega e chega aquele bendito daquele Pou, às vezes numa reunião importante, que nem todo menino tem o seu telefone, né? Então, às vezes estava no telefone do pai, que às vezes estava numa reunião e o negócio tocava no meio da reunião. No meio de um atendimento de um cliente. No meio de alguma coisa importante. Respeitar. É ser caridoso? O que vocês acham? Quando você está com todos os problemas do mundo, tá tudo caindo na sua cabeça. E aí vem a esposa, o namorado, a namorada, quem quer que seja, o cônjuge, o parceiro. Porque você, com todos esses problemas, chegou com muita raiva. Reclamou de tudo, bateu porta. Nossa, estava terrível. E ela vem lhe dar um abraço. Isso é um jeito de amar? Isso é um jeito de ser caridoso? Quando a gente oferece o nosso perdão, a nossa compreensão, quando a gente oferece a nossa empatia, quando a gente deseja para o outro aquilo que a gente quer para a gente, vocês acham que isso é ser caridoso? Kardec perguntou, certa vez, para os espíritos o que viria a ser a caridade que Jesus quis dizer para que nós usássemos dela. Fora da caridade não há salvação. Antes de eu chegar na pergunta, essa é uma passagem que eu acho que vale a pena ser discutida também. Fora da caridade não há salvação. Eu acho que eu nem trouxe essa outra passagem. Eu vou ter que resumir ela. Onde fala que nos fins dos tempos, diante do rei, aqueles que deram de abrigo para mim, que me deram de comida, que me deram roupas. Nem lembro agora nem para que lado. Que terrível. Vamos convencionar aqui. Vai ficar à minha esquerda. Não, vai ficar à minha direita. Pronto. Esses vão ficar à minha direita e vão ser salvos. Ao contrário, aqueles, quando eu tive fome, não me deram de comer. Quando eu precisei de abrigo, não me abrigaram. Quando eu precisei de roupas, não me vestiram. Não me socorreram. Não me ajudaram. Irão para a minha esquerda. Vão para o eterno suplício. Jesus brincava muito com um jeito de falar. Às vezes ele falava o que ele tinha para falar. Às vezes ele falava parábola, que era mais lúdica e tal. Às vezes ele pegava pesado. Parecia às vezes que ele era até um tirano. Eu disse logo no início que ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Mas logo depois ele fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada, mas a separação. Mas não é porque ele estava se contradizendo. É porque ele estava querendo falar uma coisa mais profunda. Qual que é a mensagem dentro dessa aqui? A gente falou basicamente de céu e inferno, né? Mas, hoje, terceira revelação, Consolador prometido, doutrina espírita, já vem para nos esclarecer. Será que Jesus quis mesmo falar sobre aquilo? A pessoa mais mansa, a pessoa que reformou a lei com base no amor, propôs um novo comportamento para a humanidade. Será que ele ia falar alguma coisa tão terrível quanto essa de a gente errou, eterno suplício? Se ele não quis dizer isso, então, o que ele quis dizer? Qual é a mensagem que não muda, independente das nossas fases de entendimento? Qual é a mensagem que não muda? Se eu faço bem, eu sou recompensado.
Se eu faço o mal, eu sou castigado. Vamos melhorar? Castigado? Que a gente sabe que não é assim, né? Não é que a gente está sendo castigado. É como se ele dissesse pra gente assim: queridos filhos da alma, no sistema que o meu pai, criador, criou, sistema chamado vida, existem leis. Quando nós cumprimos, nós andamos na direção dele. Quando nós não a cumprimos, a gente vai na direção oposta. A gente se distancia dele, de Deus. E quando nós tomamos uma ação, ela vai gerar uma reação. Porque todo efeito tem a sua causa. É um castigo? Será? Será que é um castigo mesmo? Ou será se é esse processo de eu perceber que eu estava indo para outra direção, para longe de Deus, eu entendo, eu me reposiciono e aí eu vou na direção certa. Isso eu estou falando sobre fazer o mal. Não é castigo. É uma oportunidade. É o nosso tomar de consciência. A gente que está vindo para outra direção. Mas a consciência veio. Nós entendemos o que temos que fazer. Está na hora de voltar para casa. Não é castigo. Essa é a mensagem de Jesus. Quando eu faço bem, eu me aproximo de Deus. Quando eu não faço bem, eu me distancio dele. Mas eu posso sempre voltar. Depende de mim. Agora, se tem uma placa bem ali, gigante, chegada, e aí eu insisto em ir para outra direção e vou eternamente na outra direção, aí é um eterno suplício mesmo. Aí é castigo. Mas sou eu que estou me colocando. Mas, nunca perdendo a oportunidade de tomar consciência e voltar. Nossos fusos horários são diferentes nesse sentido. Nossos caminhos são diferentes. Nós temos experiências diferentes. Nós levamos tempos diferentes para entender as mesmas coisas. Mas a gente vai chegar no mesmo lugar. Cada um dentro do seu tempo. Cada um vivendo a própria história. Mas, enfim, muito bem. Vamos voltar para aquele entendimento do que é essa tomada de consciência. O que é andar para perto de Deus. Seguir as leis de Deus e tal. Não, calma. Seguir as leis de Deus é o quê? Praticar a caridade. Porque fora dela não há salvação. E o que é a caridade entendida por Jesus? Pergunta Kardec para os espíritos. Vocês pensaram que ia esquecer, né? Não esqueci não. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Está vendo como é amplo? Quando a gente entende a caridade de Jesus, não é só a esmola, não é só mais aquela coisa básica, material, que eu consigo te privar, mas aqui, como eu sou muito caridoso, eu vou te dar essa posse. Não. Caridade fala sobre as coisas do coração. Dar um abraço, chegar aqui e conversar, fazer um diálogo fraterno com um desconhecido. Você já tem seus próprios problemas, mas você faz a capacitação, se coloca à disposição de uma casa espírita para atender pessoas que você não conhece. Isso é caridade? Jesus nos convida, e a doutrina espírita vem nos esclarecer de que forma e reforçar essa mensagem, que o nosso grande objetivo aqui é não sermos omissos nem inertes. Ele nos convida à ação, como o samaritano fez. Sem escolher para quem nós vamos oferecer a nossa caridade, sem se importar com aquilo que poderia repercutir em mim. Faz sentido isso? Kardec também pergunta para os espíritos qual é a mais merituosa das virtudes. Virtudes é ser bom, ser honesto, ser humilde. São virtudes. Qual delas tem mais mérito? E os espíritos falam o óbvio. Olha, as virtudes por si só já têm mérito. Se você é bom, você tem mérito. Se você é justo, você tem mérito. Mas, realmente, essa pergunta foi muito boa e tem uma
que está acima das outras. A caridade desinteressada, aquela que eu ofereço sem esperar retorno. A partir do momento que eu atuo para ajudar o meu irmão, que não é mais só da minha família material, da minha família universal, eu estou sem escolher, sem esperar nada em troca. E principalmente, vendo que ela nem tem condições de retribuir para mim, quando eu não espero esse retorno, eu estou praticando verdadeira caridade. Estou botando meu amor em ação. Essa é a grande mensagem que a gente pode tirar de hoje, meus amigos. Que nós, até mesmo para fazer esse exercício de entender o que existe dentro de nós, que nós ofereçamos o nosso perdão, que nós ofereçamos a nossa compreensão, que nós ofereçamos a nossa empatia, que nós ofereçamos o nosso amor. Essa é a grande mensagem, que a gente poderia ter chegado nela de várias formas. Ser tu quem amas, ser você o primeiro a fazer isso. Não espera alguém vir reparar a uma falta para você perdoar. Não espera o outro oferecer uma ajuda para você então oferecer ajuda. Seja proativo. Sem esperar retorno. Sem buscar saber o histórico de vida daquele que você está ajudando. Sem nada. O bem pelo bem. Porque essa, a caridade desinteressada, é a mais virtuosa das virtudes que nós poderíamos ter. E é o nosso caminho certo em direção a Deus. Oferecer o nosso amor. Então, meus amigos, que com essa mensagem de hoje, nós possamos levá-la não para levar para esse ano. Ofereçamos isso para o nosso ano. Ofereçamos o nosso amor, quem quer que seja. Para as paredes, se não tiver ninguém. Mas ofereçamos. Que esse é o nosso caminho de chegar mais perto de Deus. Muito obrigado a todos. Eu avancei um pouquinho no horário, porque no momento eu me confiei naquele relógio ali, depois que eu entendi que ele estava parado. Mas agradeço a todos pela paciência e pela compreensão. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. E voltemos todos em paz aos nossos lares. Que assim seja, queridos.